Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo. Então voltaremos a falar sobre dielétricos, né? Então, a nossa quarta aula. Na última aula nós vimos que o que acontece quando você coloca uma carga num dielétrico. Então, quando você coloca uma carga num dielétrico, ocorre uma blindagem, né? Então, você tem lá aquela carga e essa carga positiva, como está no dielétrico, ela vai ficar atraindo, né, os polos negativos. Tanto pode ser do dipolo induzido como do dipolo permanente, né? E o que isso vai ocasionar é uma blindagem, né? Então, se eu olhar do ponto de vista disso aqui, ocorre enfraquecimento, né, da carga. Então, o efeito disso, numa certa distância, é que a carga, né, quando você for observar o campo que essa carga produz, ele não vai ser mais aquele campo que a gente esperaria, né? Esse campo ele vai ser reduzido. Por que ele é reduzido, né? Então, em vez de ser Q, né, tá no SI 1 sobre 4 π epsilon 0, aqui Q sobre R quadrado, né? Isso no SI, né? Ou no CGS, como a gente está trabalhando, o que isso vai ocasionar? Então, no CGS é isso aqui, né? A constante é igual a 1. Que a carga, ela na verdade vai ser dividida por uma constante dielétrica, né? Okay? Como essa constante dielétrica geralmente ela é maior do que 1, né? Então o que acontece é que o campo ele é enfraquecido, né? Então você enfraquece o campo, na verdade. Que é justamente isso, porque a carga efetiva é como se diminuísse, porque ela atrai, né, as cargas negativas aqui. Bom, uma outra maneira de enxergar essa questão da redução do campo é quando você tem o capacitor, né? Então, vamos fazer o exemplo do capacitor preenchido, exemplo, tá aqui só assim, capacitor preenchido com dielétrico. Então, aqui esse exemplo é interessante. O que eu quero fazer de uma vez, né, que uma parte do livro fala um pouco disso, né, que é o seguinte: a gente tem que enterrar essa história de ficar calculando carga induzida, né, ficar calculando as cargas induzidas, né? Não sei se está isso aqui. As cargas induzidas tendem a reduzir a magnitude da carga pontual. Ok. Então as cargas induzidas tendem a... Ok, né? As cargas de polarização, né? Ok. A gente viu já em Física 3, né, que quando você tinha um capacitor, você tinha cargas positivas no 1, né? Aí tinha cargas negativas aqui no outro, né, na outra placa do capacitor. E aí você lá no meio colocava um dielétrico, né? Isso a gente viu em todos os livros, né? E aí, obviamente, que isso vai
fazer com que esses dipolos aqui, né, fiquem... o dipolo, ele vai... A ponta dele é a ponta positiva, né? Então os dipolos vão ficar assim, né? Qual é o efeito disso? Que essas cargas... Acho que eu cheguei a mostrar isso aqui. Tem um exemplo aqui que eu falei disso, né? Não sei onde é que tá. Esse exemplo aqui, ó, sobre essas cargas aqui, né? Que não tem carga nenhuma livre que vai para as extremidades, né? O mecanismo é diferente. O mecanismo de induzir cargas nas superfícies ocorre devido ao alinhamento dos dipolos. Como as cargas internas se cancelam, sobra essas cargas de superfície aqui, né? Então você tem uma densidade de carga de superfície. Ora, mas então eu não vou repetir esse processo, já expliquei isso. Mas aí toda a densidade, e a gente já explicou isso também em física 3, né? E aí toda essa densidade de carga de superfície que vai gerar, né? Então eu não vou desenhar todo aquele desenho, dá um trabalhão, né? Mas isso aqui induz umas cargas de superfícies aqui no dielétrico, né? Então vai ter umas cargas de superfície aqui. Menos, mais. E essas cargas induzidas, essas cargas de polarização, elas vão produzir um campo também, que se opõe ao campo devido aqui ao campo aqui devido às cargas nas placas condutoras do capacitor. Obviamente que esse campo é mais fraco e o campo resultante continua sendo na direção do campo original, mas ele reduz o campo, né? É justamente essa ideia aqui, né? Ele vai dividir por um fator epsilon. Ok, mas a gente não quer mais ficar usando essa abordagem, né? A gente, toda vez ficar falando de carga de polarização, então o que eu quero dizer para vocês é: chega de falar. Então aqui a gente está vendo que acontece exatamente aquilo, né? É que a gente já sabe. Acontece exatamente aquilo. Você tem o campo que vai ser o campo sem dielétrico, né? Sem dielétrico. Vou chamar de E0, sem o dielétrico, sobre sobre aqui a permissividade relativa, né, do dielétrico, ou seja, sobre a constante dielétrica, reduzindo o campo elétrico. Mas o que eu quero falar é: chega de falar de carga de polarização. Isso não é bom ficar falando em carga de polarização, isso dá mais trabalho, né? Então, uma maneira mais... A gente já viu... O que a gente já viu? Que no dielétrico... Como é que a gente pode não falar de carga de polarização? No dielétrico, devemos usar essa lei de Gauss aqui, ó. Aqui tudo igualzinho, a carga livre sobre epsilon zero, no caso que se a gente estiver fazendo no CGS, é aqui, né? Ou pode ser fica insistindo, pessoal, em colocar aqui para você não ficar viciado em sistema de coordenadas, né? Aliás, aqui nem precisa de nada, é só que env, né? Ok? Aí vai ser simplesmente a carga envolvida. Devemos usar isso aqui no sistema internacional, em vez de dessa daqui. Porque se eu uso essa daqui, vai dar um problema, né? Se eu usar essa daqui,
Isso aqui não é só a carga de... Isso daqui eu tenho que colocar também a carga de polarização. Então tem que ser a carga livre envolvida mais a carga de polarização, a carga induzida, né? Então, como é que eu vou calcular as cargas de polarização? A gente não sabe nem calcular isso, é um trabalhão, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar isso aqui no lixo. Toda vez que estiver trabalhando com dielétrico, a gente usa o vetor de deslocamento elétrico em vez de campo elétrico. Isso vai facilitar muito nossos cálculos, né? Então, sempre que eu estou trabalhando com um dielétrico, eu não uso campo elétrico. Eu uso no lugar do campo elétrico o vetor de deslocamento elétrico. Então vamos refazer todo esse raciocínio. Esquecer esse negócio de carga de polarização. Deixa para lá isso. Vamos apagar essa história de carga de polarização. Como é que ficaria então o capacitor? Eu tenho duas placas, né? No momento que eu estou usando o vetor de deslocamento elétrico no lugar do campo elétrico, eu não preciso mais usar carga de polarização. Pronto, perfeito. E aqui eu tenho um dielétrico aqui no meio, né? Esse dielétrico tem permissividade epsilon. E aí, então vamos supor que eu tenho uma carga positiva aqui, uma carga positiva aqui, carga positiva, né? Carga negativa. Obviamente que as linhas de campo estão indo daqui para cá, né? Só que agora, quando eu for representar o campo, eu não falo mais em campo elétrico. Eu falo aqui agora em vetor deslocamento elétrico. Então eu vou usar essa lei de Gauss aqui. Ó. Então eu vou pegar aqui uma superfície... eu posso pegar uma superfície gaussiana aqui, né? S. Na lateral aqui não vai ter nada, né? O que me interessa são essas áreas aqui. Essa áreazinha aqui é uma áreazinha A, e aqui embaixo é uma áreazinha A, né? Ok? Então é isso que compõe essa superfície S. São duas superfícies de cima e de baixo com área A, né? E aqui, obviamente que eu tenho um vetor normal, né? Nós já vimos que o campo elétrico fora das placas ele é igual a zero, né? Aqui fora, como não tem dielétrico, eu posso usar campo elétrico mesmo. E dentro esse campo elétrico é uniforme. Se o campo elétrico é uniforme, obviamente que a diferença do campo elétrico para o vetor de deslocamento elétrico é só multiplicando por um fator. Então, se o campo elétrico é uniforme, o deslocamento elétrico também é uniforme, né? Ok? A não ser que seja um meio onde a permissividade depende da posição, meio não homogêneo. Não é o caso aqui. Nesse meio aqui é um dielétrico homogêneo. Então eu vou fazer essa integral nessa superfície aqui, que eu peguei um pedacinho da placa, né? Que essa área aqui, nem sei como é, pode ser uma área circular, pode ser uma retângulo, pode ser um paralelepípedo, pode ser um cilindro, tá? Não faz diferença. Que me interessa só essa área daqui, a lateral não vai interessar aí, né? Nela eu vou ter que... Eu vou fazer o campo elétrico está tangenciando a superfície, então o fluxo é igual a zero. Ok. Então, fazendo no CGS, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que isso aqui é igual a 4π a carga livre envolvida, né? Ufa, né? Voltamos para a carga livre. Acabou essa história de carga de polarização. Ninguém quer saber mais disso. Carga livre. Ou seja, é só a carga que está na placa mesmo, que a gente enxerga ali. Uma carga que se deslocou no condutor e foi depositada ali na placa. Com isso aí eu consigo enxergar. Muito melhor, né? Ok. E aí, então, esse dele é constante, vem para fora e vai integrar só o elementozinho de área, né? Isso é igual a 4πq. E aí eu vou ter que essa integral, ela é o que? A área, essa áreazinha aqui, por exemplo, para calcular o fluxo aqui, tem essa área, né? Só na base de cima, né?
Esse cálculo é feito só na base de cima. Na base de baixo não precisa colocar área, porque a base de baixo é a mesma área, mas o campo elétrico é igual a zero. Então quando eu integro na base de cima, vai dar dA. Mas quando eu integrar na base de baixo, vai dar zero. Então vai ficar isso aqui mais zero na base de baixo, porque o campo elétrico é igual a zero. Ok? Então isso aqui é igual a 4π carga. Então eu vou ter que o D vai ser o que? O D vai ser 4π Q sobre A. Só que Q sobre A é a densidade superficial de carga. Então daqui eu concluo que o deslocamento elétrico é 4π densidade de carga, né? Deslocamento elétrico entre as placas. Então o campo de deslocamento elétrico entre as placas e vai ser D igual a menos 4π sigma N, porque ele vai estar o ds vai estar para cá nesse caso, né? Vou ter aqui o ds aqui, ó, em cima, que é onde dá diferença de zero, está para cima, ele está contra o N, então ele é negativo, ok? E o campo elétrico é o D sobre a constante de elétrica. Ele vai ser menos 4π sigma sobre a constante de elétrica N, né? Se fosse, no caso, no SI, não ia ter isso aqui, esse 4π, o resto ia ficar igual, né? Então, ia sumir esse 4π daí. Outra coisa diferente é que eu ia ter aqui um ε0, né? Então, basicamente, no SI, a única coisa que ia mudar era que ia ter o E igual a menos sigma sobre ε0 ou εr, ε0, né? E εr, ε0, que no caso εr seria o epsilon aqui, porque no SI geralmente o epsilon para a gente significa o quê? Epsilon R, que seria a constante de elétrica, vezes o ε0, que seria a permissividade no vácuo. Então quer dizer que, né, ou permitividade no vácuo em português europeu, né? Então é isso. E aí a gente tem o seguinte, só colocar aqui separado para saber que isso aqui eu estou fazendo no SI, tá? Já é outra coisa. Bom, eu nem sempre estou fazendo SI, né? Mas eu espero que vocês tentem, isso dá oportunidade para vocês tentarem refazer todas essas contas do SI, né? E ver no que você chega. Nota-se que o campo elétrico é reduzido por um fator epsilon maior do que 1, que é a constante de elétrica, que é a constante de elétrica do material, né? Do material dielétrico, né? Do material dielétrico entre as placas. Ok. Agora, quem é a diferença de potencial?
a diferença de potencial, a gente já viu que a diferença de potencial é o potencial em A menos o potencial em B, né? O potencial em A menos o potencial negativo menos o potencial positivo, né? Então eu tenho um potencial aqui positivo e tenho um potencial negativo. A diferença de potencial é esse menos esse, né? O maior menos o menor. Então, o que é isso? Simplesmente é a integral do terminal positivo até o terminal negativo, né, da placa positiva até a placa negativa, a integral de linha do campo elétrico, né? E aí, nesse caso, como o campo é uniforme, ele vem para fora. E como eles têm a mesma direção, vira simplesmente um produto normal. Então fica integral de dl de mais até menos. O que é essa integral? Simplesmente é a espessura aqui, né? Essa espessura aqui, D. Então, essa integral dá simplesmente essa espessura. Então vai dar o campo elétrico vezes essa espessura do capacitor. E aí a gente tem então que o potencial, né, a gente acabou de ver, é o campo vezes a espessura do capacitor, campo dentro do capacitor vezes a espessura do capacitor. No CGS aqui é 4π sigma sobre a constante de elétrica. Esse é o campo elétrico. É isso aqui que a gente acabou de calcular, né? Aqui, né? E aí a gente conclui então que isso daqui também eu posso escrever como sendo 4π sigma, colocar aqui A e colocar um A embaixo, né? Se eu colocar um A aqui, eles cancelam, não altera nada. Só que se eu faço A vezes D, isso é... Aí bom, vai ficar agora confuso, né? Porque eu usei o A aqui com um significado... Esse significado aqui. Vou trocar essa letra A. Eu vou usar S mesmo, tá? Vou dizer que a área da superfície S é S. Pronto. Para eu não usar a letra A, tá? Porque eu vou usar a letra A como área da placa mesmo, né? A área do capacitor. Então, como eu vou usar como área do capacitor, eu vou trocar aqui, tá? Então, esse S aqui está representando a área dessa superfície gaussiana. Ok. Então, ajeitei tudinho aí, né? Ok. Então, a área total do capacitor é essa área A. Se eu faço esse produto, eu tenho que seguir o volume do capacitor. Então, aqui é 4π sigma V sobre εA, né? Então, se eu tenho o capacitor aqui, esse capacitor, ele tem um certo volume, né? E esse volume dele é a área do capacitor vezes a espessura do capacitor. Então, a gente conclui que o potencial entre as placas do capacitor vai ser igual a 4π. Bom, na verdade, eu não vou usar esse volume para nada aqui, né? Deixa eu tirar daqui. Eu vou, na verdade, o que eu queria fazer deixa como estava aqui mesmo. Era deixar aqui a D mesmo. O que eu queria fazer, na verdade, era isso aqui, ó. Sigma vezes A. O que é sigma? É Coulomb por metro quadrado. O que é a área do capacitor? Metro quadrado, né? Então, isso aqui é a carga na placa do capacitor, né? Então, quer dizer que se eu faço isso daqui... isso daqui não. Isso aqui é a carga
que está lá na placa do capacitor. Então, na placa do capacitor, eu tenho aqui uma carga, né, mais Q, e aqui uma carga menos Q. Então, essa carga que está na placa do capacitor, ela simplesmente é sigma A. Então, isso aqui é 4π a carga, a distância, e aqui é εA. Bom, a gente já viu que a capacitância, né, quando tem um dielétrico, ela é isso aqui, εA, né, o epsilon vai interferir. A gente tinha antes essa capacitância aqui, e o que acontece quando é um dielétrico é que esse epsilon multiplica, né? Então, a única coisa que muda é isso, que aumenta a capacitância de um fator epsilon. E aí, se eu comparar com a expressão que está aqui, ó, o que a gente vai encontrar, então? Isso tudo aqui, ó, é o inverso, né, da capacitância do dielétrico. Então, o potencial, ele vai ser a carga pela capacitância. Então, a gente chega nessa expressão aí. O potencial, né, ele é a carga pela capacitância, onde a capacitância do dielétrico, né, quem é a capacitância? A capacitância, ela é a carga pelo potencial. Então vai dar exatamente essa fórmula aqui, εA sobre 4πd. Então a gente chega na expressão, percebe que é a mesma expressão que a gente tinha para um capacitor sem dielétrico, multiplicado simplesmente pela constante dielétrica. Então a capacitância, quando inserimos um dielétrico entre as placas, as placas de um capacitor, sua capacitância aumenta por um fator epsilon maior do que 1. Ou igual a 1, né? Se bem que a gente considerou aqui, se for o vácuo, não é um dielétrico, né? Ele é um isolante, mas não um dielétrico. É o único caso de isolante que não é dielétrico. Ok, no SI, né? Só para a gente fechar, ficaria que a capacitância do dielétrico, ela na verdade é a constante dielétrica ou a permissividade relativa, né? Permissividade elétrica relativa vezes a permissividade elétrica do vácuo vezes A sobre D, né? Então, se você refizer tudinho o cálculo desde o começo no sistema internacional, você chega nesse resultado aqui. Ok, então outro tópico que a gente precisa falar ainda nessa nossa quarta aula, né, é sobre condições de contorno em dielétricos. Então, o que a gente tem para um dielétrico? Imagine que eu tenho aqui, então, um certo dielétrico. Então, aqui é um dielétrico. E melhor, são dielétricos, né? Tenho dois dielétricos.
Então tem um meio dielétrico 1, 2 dielétricos. Então tem um dielétrico 1 e um dielétrico 2. Ok? E aí a gente pode pegar uma superfície gaussiana aqui, né? Então pega uma superfície gaussiana com duas áreas aqui, ó. Eu pego aqui um certo H, esse H vai para 0, né? Ou seja, ele é bem rente aí é um sólido onde essas faces aqui são paralelas à superfície e são imediatamente coladas na superfície, de um lado e do outro aqui. De tal maneira que eu tenho aqui um DS1, aqui um DS2, né? Então pode ser, isso aqui pode ser um círculo, pode ser um retângulo, tanto faz, né? Não é essa diferença. Importante que é uma área A e que uma área A. Obviamente que aqui na lateral, isso aqui implica que, né, fluxo nulo nas laterais. Então aqui esquece, não tem fluxo nas laterais. E aí a gente pode fazer então a lei de Gauss, né? Então a gente pode ir lá para a lei de Gauss. Só que agora a gente lembra que aquela lei de Gauss antiga a gente joga no lixo, porque agora a gente está trabalhando com dielétricos, né? Então aquela lei de Gauss tem que ser como agora? Integral não é mais do campo elétrico, é do campo de deslocamento elétrico. É 4πq, né? No CGS, né? CGS. Ok. Aí eu posso integrar o D1 no S1 e eu posso integrar no S2 o D2. E é isso. Isso aqui é igual a 4πq. Então, isso daqui eu posso fazer escrever como integral em S1 a componente, quando eu fizer essa integral aqui, a componente tangencial do D vai morrer dos dois lados, né? Só vai ficar a componente que é perpendicular aqui, né? Que faz 90 graus, a componente tangencial vai morrer, né? Então eu vou colocar aqui, para a gente ter uma referência, eu vou usar esse N aqui, ó. Esse versor normal. Então a gente vai ter que a D2 normal menos a D1 normal, fazendo os produtos aqui, né? Esse vai dar negativo, esse vai dar positivo, né? Porque esse aqui está contrário ao N, esse que está a favor do N, né? E aí o resultado disso aí é 4πq, né? E aí a gente conclui então daí que N escalar D2 menos D1, né? Vai ser igual a 4πq sobre A. Ou seja, se A passa dividindo, eu tirei a evidência, passa dividindo, e os versores normais, as componentes normais, para eu obter, é só multiplicar pelo vetor normal, né? Então, disso aí a gente conclui que essa divisão aqui é a densidade superficial de carga. Então eu tenho que N escalar a diferença dos vetores dos campos de deslocamento elétrico é igual a 4π vezes a densidade de carga, né?
Tranquilo? Isso aqui no CGS. No CGS. Isso aqui nada mais é do que uma maneira bonita de escrever o que? A diferença entre as componentes normais, né? E no SI, opa, deixa eu tirar isso daqui. No SI, nós temos N escalar D2 menos D1 igual a densidade de carga sobre ε0. E a gente chega nesse resultado aí. Ok, como é conservativo, essa integral aqui de linha, né? Se eu fizer integral, se eu fizer um caminho e uma integral de linha entre os dois meios, e fazendo a circulação num caminho entre os dois meios, temos que a componente tangencial ela é igual, né? Certo? Porque a integral de linha do campo elétrico, está aqui os dois meios. Aí eu vou fazer integral de linha agora no caminho fechado. Como essa integral de linha é igual a zero, o que sobrevive aqui? É só as componentes tangenciais, né? Aqui, obviamente, que vai esse H, ele vai para zero. Então, a gente chega exatamente nesse resultado aqui. Que é um cálculo bem parecido com o anterior, né? Só que, em vez de integral de superfície, é integral de linha. Bom, então, no final das contas, eu posso resumir bom, então é isso, né? A componente do campo elétrico ela é contínua, a componente tangencial do campo elétrico é contínua entre dois meios dielétricos, mas a componente normal ela tem uma descontinuidade que é exatamente dada pela densidade de carga na interface que separa esses dois meios, né? E aí a gente tem também as condições de contorno em termos dos potenciais, né? Então essas condições de contorno em termos dos potenciais, o que elas são? Bom, vamos partir daquela primeira, né, que diz isso aqui. Só que, por sua vez, quem é esse cara aqui? Ele é ε2, é 2, né? Quem é isso aqui? O vetor de deslocamento elétrico vai ser a constante dielétrica do meio 1 vezes E1. Se o meio for vácuo, a constante dielétrica vale 1, né? N escalar, né? Então só fiz substituir quem é o D, né? Porque D é epsilon E, e aí substituindo isso para os dois meios eu chego nessa expressão aqui. Só que quem é o campo elétrico? O campo elétrico é menos o gradiente do potencial.
Então isso aqui vai dar menos n fatorial escalar epsilon2 gradiente do potencial 2 mais epsilon1 gradiente do potencial 1 igual a 4π sigma. Lembrando que n escalar, o gradiente, é a derivada na direção normal, né, a derivada normal. Então eu chego fazendo esse produto aqui, ó, a gente conclui que vou ter menos epsilon2 derivada do potencial 2 na direção normal, menos epsilon1 derivada do potencial 1 na direção normal. Isso é igual a 4π sigma. Da maneira que eu posso escrever isso como que eu posso passar isso aqui, desculpa, é menos epsilon, né? Desculpa, ter o menos aqui, né? Então aqui tem fica mais, ok. Então na verdade fica melhor trocar esses dois de posição aqui, né? Então trocando esses dois de posição, vou ter que epsilon2 derivada na direção normal desse daqui é igual a epsilon1 derivada na direção normal do potencial no meio 1 menos 4π sigma, né? Então fica isso daqui. Então esse seria o equivalente dessa condição aqui, ó. Só que em vez de em termos do campo de deslocamento elétrico, né, ficaria em termos do potencial nos meios. Então você percebe que existe uma descontinuidade na derivada normal do potencial quando eu tenho uma troca de meio, né? Ok? E como é que isso se manifesta no campo elétrico? Então, aquela outra propriedade, né, que a gente também viu, ou seja, a continuidade da componente tangencial do campo elétrico, ela significa que o potencial, né, eu vou ter que o gradiente é igual, e a gente chega na conclusão, no final das contas, que na superfície esses potenciais são iguais também, né? Ou seja, chega na condição de continuidade do potencial. Então isso aí seria escrever as condições de contorno numa superfície, no meio que separa dois meios dielétricos, usando condições de contorno em termos do potencial e não do campo. Aqui também, né, na superfície que separa os meios, né? Ok, para finalizar essa parte, imagina, né, que eu tenho dois meios. Então eu tenho esse meio aqui que é o meio epsilon, meio 2, com permissividade, constante dielétrica epsilon 2, e tenho o meio 1 com constante dielétrica epsilon 1. E aí a gente tem o campo elétrico, tem aqui a direção normal, e aí eu tenho um campo elétrico aqui, e esse campo elétrico, então do lado esquerdo, no meio 1, ele é esse aqui,
No meio 2, quando ele muda para o meio 2, ele modifica, ele fica diferente, certo? E a gente quer encontrar essa relação do campo elétrico agora, não mais entre a componente tangencial e não mais entre a componente tangencial e a componente normal. A gente quer uma relação envolvendo todo o campo, né? Esse ângulo aqui vai ser o ângulo θ1, é o ângulo do campo com a superfície, né, que separa os meios, e o θ2 é o ângulo entre o campo e a superfície que separa os meios. Então, nesse caso, a gente pode copiar, né, essas condições aqui, ó. Então, a gente tinha essa condição aqui primeiro. Só que a gente vai considerar o caso em que não existe carga na superfície. Se não existe carga na superfície, significa que isso aqui é igual a zero. Então, isso implica que quem é n escalar isso daqui, né? Sendo que n é a direção normal. É a componente normal, né? Ou seja, essa componente aqui. Então, esse vetor ele tem duas componentes. Ele tem uma componente aqui e uma componente normal. Mesma coisa aqui, né? Tem uma componente aqui e uma componente aqui. Quem vai ser a componente normal? Ela tá essa da altura, ó. Ou seja, ela está sem, essa aqui está com, né? Essa componente que está com e essa que está sem o θ. Então ela vai ser o campo, o módulo do campo, sem o θ. E essa aqui, obviamente, que é o módulo do campo, cosseno de θ. Mesma coisa vale para o outro, eu nem vou desenhar. Então, esse primeiro vai ficar o que? ε2. Como vai dar componente normal, então é módulo de E1 seno θ, que a gente viu aqui, né? No caso aí, o θ1, porque refere-se ao meio 1. Então, θ1 é igual, se que vai para o outro lado, né? Porque é zero. E aí fica ε2 módulo de E2 e aí seno de θ2, ok? Por outro lado, a gente tem a componente, que as componentes tangenciais, elas devem ser iguais, né? Então, quando muda de meio, as componentes tangenciais não podem mudar, elas têm que ser a mesma. O que eu posso mudar é simplesmente a componente normal, né? Mas a componente tangencial, ela deve ser a mesma. Então a gente vai ter que módulo de E1 cosseno de θ1, né? A gente conclui que do fato de E1t ser igual a E2t, a gente conclui que módulo de E1 cosseno de θ1 é igual ao módulo de E2 cosseno de θ2. Mas no desenho não está aparecendo isso. O desenho tá, a proporção não está certa, né? Que ele tem que ser igual. Como é que eu faço para ser igual? No caso, para ser igual, a intensidade tem que aumentar, de um tem que ser maior e o outro tem que ser menor, né? Deixa eu tentar ajeitar isso aqui para você entender. Vou baixar isso aqui um pouco. E eu vou aumentar agora isso daqui.
para a gente poder entender. Então, na verdade, a componente tangencial tem que ser igual. Então, aqui, esse campo 2, como é que eu compenso? Ele teria que ser, na verdade, aqui, a componente tangencial tem que ser a mesma. Então, para que seja a mesma, ele tem que ser maior, né? Tem que ser uma coisa assim. Então, como o ângulo aqui é diferente, ele tem que ser maior para poder... Ele aumenta o módulo para poder igualar, né? Ok? E aí, então você teria a mesma coisa para componente normal, né? Então a componente tangencial seria a mesma. O que iria mudar era a componente normal. A componente normal, ela não é igual, né? Ok? A componente igual, aqui nesse caso, é a componente do vetor de deslocamento elétrico, né? Tranquilo? Mas a componente normal do campo elétrico não é igual, né? O que é igual, né? Se a gente for olhar dessa fórmula aqui, ó, a gente observa isso, né? Então, o que é igual é a componente normal do deslocamento elétrico, né? Ok. Então, tem esses fatores aqui que estão, né? Então faz com que as componentes do campo elétrico não sejam iguais, mas as componentes normais do campo de deslocamento serão iguais. Por quê? Porque a densidade de carga na superfície é igual a zero. Ok. Dividindo essas equações, eu vou copiar essa equação toda aqui, vou copiar aqui de novo. E eu vou dividir por vou dividir por essa outra aqui, ó. Então, dividindo, isso vai ser igual a, posso cortar aqui com aqui, cortar aqui com aqui, e aí eu tenho o seguinte, o que eu vou ter aí no caso? Epsilon 2 vezes a tangente de θ1, ou melhor, desculpa, aqui era epsilon 1, né? Tá vendo se você estava prestando atenção. Então aqui é epsilon 1 também, então é epsilon tangente de θ1 é igual a epsilon 2 tangente de θ2, né? Ok? Então também existe essa outra fórmula aí importante, né? Que está relacionado com o ângulo, o que é esse θ? É o ângulo do campo com o meio, né? Então vale essa expressão aí. Ok, é isso, a gente continua no próximo vídeo.